eu vi na prática sob diferentes perspectivas e mais eu falo em mim, né? Eu nunca tive o hábito do estudo e não culpo ninguém por isso e sempre até um determinado momento da vida eu fui um péssimo estudante e com sofrimento de ler e achar assim, oh, nossa, eu tô lendo e não gravo, nossa, eu tô lendo e não consigo falar o que eu li, volta a página, cansa, não aguenta lendo muito tempo, essas Uhum. angústias que alguns têm, né? Quem não teve não sabe, mas é uma massa que tem essa angústia. Verdade. Como é que foi esse processo? Talvez até tenha que voltar infância e adolescência para juventude. Ele foi muito natural, assim? Houve um estímulo ao estudo e foi contínuo e o doutor nem assim, não, eu nunca tive problema, assim, não lembro de ter problema com estudo, de durar, ler muito e tal. Como é que era isso? A cabeça, como é que funcionava até a cabeça do doutor, assim, ó, olha, eu sentava e lia e ia, começava e fluía, era bem tranquilo. Legal trazer isso. Essa questão, né, de quando começou. Eu me recordo, né? Eu morei em algumas casas, né? Moramos lá no Uhum. mesmo bairro. Depois eu me mudei, depois voltei a morar lá naquele bairro e tal, aqui em Florianópolis. E uma história que eu ouvia da minha mãe, né? Se ela estiver aí ouvindo, ela vai recordar. É, Ela me contava que o meu avô, né? Meu avô materno, ele não era alfabetizado, mas ele, né? A família da minha mãe era muito grande, né? São ela e mais 8 irmãos, né? Então, mas ela falava assim com todas as dificuldades que ele tinha, né? Para manter a família e tal. Uma coisa que ele falava, né? Mesmo ele não tendo esse estudo, era que ele queria ver os filhos estudarem, né? Formados e tal, né? Aquela coisa que muitas das gerações, Sim. né? Uhum. Passaram a viver, né? Uhum. E aí ela falava disso, e minha mãe falava, e em todas as casas que eu morei, sempre teve, e é simbólico isso, né? Sempre teve uma escrivaninha. Ela me falava que o meu avô sempre priorizava, ainda que, né, os meus tios, né, dividissem os quartos, sempre tinha uma mesa de estudo. Ele priorizou, e minha mãe também, em todas as casas, que por mais humildes ou melhores que a gente tivesse, sempre no meu quarto tinha uma mesa de estudo. E então, isso dela me passar, e de novo a gente vê essas coisas, né, dos exemplos que vão se passando, né, Uhum. e o bem, né, que vai sendo levado à frente, Sim. o gosto surgiu naturalmente pelo estudo. Entendi. E é interessante porque, e aí outro aspecto em relação a essa questão do estudo, é que eu fui sempre uma pessoa mais, ficava na minha, gostava de ficar no meu quarto, fazia minhas coisas, né? Tinha muitos amigos, né? Nós brincávamos tudo Sim, junto na sim. infância, mas eu tinha essa coisa muito de ficar no meu canto. Introspectiva, assim. Uhum. Uhum. E a minha mãe até falava, porque as pessoas perguntam e tal, e eu era taxado de tímido, né? Quando era Aham. criança, né? Aham. E hoje estou eu aqui falando, né, com as Aham. câmeras e Tímida tal, as com coisas. câmera. Aham. É interessante como vai mudando. Mas o gosto surgiu exatamente dessa questão que foi passando. Foi Familiar. naturalmente familiar. Foi passando Aham. esse gosto pelo estudo. É, na família da minha mãe não há grandes, não tem empresários, todos eles, né, estudaram, concursados, né, profissionais liberais e tal. Foi muito nessa conquista, né? Então Entendi. era mais ou menos onde eu via essas perspectivas, né? Ah, que legal isso. Então foi um processo, entre aspas, natural, mas sempre há esforço, né? Precisa da ação, sentar e estudar, né? Porque ainda que tenha facilidade, Exatamente. tem o esforço. E isso é progressivo, porque o nível de leitura, de estudo vai aumentando, né? Tem um. Exato, e quando chega a decisão para o concurso público, aí você sente. Aham. Porque não é mais a questão da faculdade, a questão das provas, né? É algo que amplia muito, porque o concurso ele praticamente ele vai te cobrar a faculdade inteira, né? Já no exame para a ordem, né? Uhum. Eu já iniciei o grupo de estudo já focado para o exame da ordem. Pô, ali você sente. E eu Uhum. senti aquele começo, aqueles 2 anos e meio que eu me dividia, eu senti lá o final daquelas disciplinas. Aham. Apesar de eu ter um aproveitamento das outras ao final muito bom, mas me cobrou.
Né? A Entendi. vida me Cobrou. cobrou lá na frente aquele período onde eu não tinha tanto... Eu sempre tirei notas boas. Mas tu não consegue se dedicar da mesma forma que eu consegui me dedicar no final do curso. Claro. Ah. E o concurso tem a peculiaridade que eu preciso de um acúmulo de conhecimento muito grande num curto lapso temporal, concorrendo com outras pessoas e junto autopressão e ansiedade, né, aquela cobrança, porque é o start da vida profissional. Uma coisa é a pessoa se dedicar como profissional liberal, não, eu vou advogar, né, vou começar, é outra logística. Só tem que passar no exame da ordem. Mas o concurso não.